Bom, pessoal, eu vou fazer então um vídeo bem curtinho, só para a gente falar um pouquinho mais sobre aquelas técnicas de coerção previstas também no artigo 139, inciso 4º, que conforme eu falei no vídeo anterior, ela dá uma maior amplitude ao juiz. Então, eu só quis trazer um pouquinho para vocês de alguns exemplos práticos sobre esses meios de coerção, que são bastante interessantes até para que vocês entendam como que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos que eu tive lá no escritório para vocês. Eu tinha um exemplo onde o sujeito trabalhava na empresa da família, era uma empresa bastante conhecida aqui em Londrina, tinham várias lojas, e nós conseguimos a fixação de um valor alto de alimentos. No entanto, ele começou a se tornar inadimplente, não pagava esse valor. E não tinha nada no nome do sujeito, estava tudo no nome da empresa. Todo o patrimônio dele estava no nome da empresa, era uma empresa familiar. E, além de tudo, ele ainda apresentou um prolabore absurdo no processo, falando que ele recebia 2 salários, que ele não tinha como pagar, enfim. E, no entanto, ainda que ele trouxesse toda essa documentação, nós tínhamos todos inúmeros sinais exteriores de riqueza, que nós chamamos. Ou seja, ele andava para cima e para baixo com um carro de luxo, um carro de alto valor, ele frequentava em lugares caros, ele viajava muito, e aquela história do postar no Face, no Instagram, toda vez que ele pegava a criança no final de semana, ele levava a criança para resort, passeava, tirava foto com a criança e postava foto. E a gente não tinha como conseguir alcançar patrimônio. Então, nós fomos pedindo algumas medidas, assim, ainda que, ele tinha um nome no Serasa, para ele, ok. Foi protestado o nome, ok. Então, a gente começou a pedir algumas medidas que realmente, no caso concreto, tivessem efetividade. Como, por exemplo, a suspensão da carteira de habilitação, para a gente tentar restringir aí essa questão. Nós pedimos também, esse pedido não foi deferido, mas nós pedimos a proibição de frequentar a casa noturna, porque ele não tinha dinheiro para pagar a pensão alimentícia, mas tinha dinheiro para todo final de semana sair, para festar com os amigos. Então, eu acho muito importante, lógico, que existe aquele princípio da menor onerosidade para o executado. No entanto, nós temos que colocar na balança, principalmente quando se fala de uma ação de alimentos, que nós estamos também diante da criança receber a pensão, né? Da criança receber os alimentos, da criança receber aquilo que ela precisa para as necessidades mais básicas. Então, acredito que seja muito importante para o juiz, no momento de deferir ou não essa medida coercitiva, essa medida indutiva, ele colocar isso na balança. Então, esse foi um dos exemplos que a gente teve lá no escritório, onde a gente pediu sim a suspensão da CNH. Daí nós tivemos outro exemplo bastante interessante, que era uma empresa também, uma empresa de comércio, era um supermercado, que tinha uma dívida alta e mesma história, falava no processo que não tinha como pagar, que tinha inúmeras dívidas, a gente não conseguia alcançar patrimônio da empresa. E o que nós pedimos, e esse foi deferido? Nós pedimos para o juiz que concedesse 48 horas para pagamento, sob pena de que o mercado ficasse fechado durante um final de semana. E o mercado pagou. Então, até para mostrar para vocês que algumas medidas são efetivas. Nós também fizemos esse pedido numa outra demanda. Essa demanda também, eu principalmente lá no escritório, eu advogo principalmente no direito de família, praticamente a minha área de atuação é direito de família, então por isso que eu trago bastante exemplos de direito de família para vocês. Ainda que eu tenha um mestrado em processo, a minha área de atuação na prática é o direito de família, então os meus exemplos acabam ficando também bastante no direito de família. Eu tinha uma outra ação onde o executado, ele era proprietário de uma floricultura. E a mesma história, ele afirmava que não tinha como pagar, que não tinha patrimônio. No entanto, ele estava no contrato social da floricultura,
o patrimônio estava na floricultura e não no nome dele, da pessoa do devedor. A gente não conseguia alcançar esse patrimônio. E o que que eu pedi? Eu pedi que ele também pagasse em 48 horas, sob pena da floricultura fechar no Dia das Mães. E o juiz concedeu essas 48 horas e a medida foi efetiva. A gente teve efetividade nessa questão. E até uma das coisas que a gente pede é que, eventualmente, ele possa responder também por desobediência, né? Porque é uma determinação judicial, então, desobediência de decisão judicial. Um outro exemplo também que eu tive bem recente no escritório, uma cliente que vivia num padrão muito, muito, muito alto com o marido, com 2 filhos, num padrão muito bom, onde o marido tinha um patrimônio proprietário de 4 empresas, empresas de renome, com um padrão muito bom. Eles acabaram se divorciando, ele acabou saindo de casa e no momento que ele saiu de casa, ela sempre ficou cuidando dos filhos em casa. Durante 14 anos, ela deixou de trabalhar, não tinha como se inserir no mercado de trabalho de uma hora para outra, até porque os filhos também precisavam dela, a casa precisava dela. E ele saiu de casa e parou de ajudar, simplesmente. Parou de pagar escola, parou de pagar telefone, condomínio, pagou de parar mercado, bloqueou o cartão de crédito dela. Ela tirou o acesso dela à conta e simplesmente parou de ajudar com qualquer coisa. Nós conseguimos um bom valor de pensão, no entanto, até o executado, ele ganha tempo para isso, né? Ele acabou desviando todo o patrimônio de conta, colocou nas empresas esse patrimônio. Diante disso, a gente pode sim pedir a desconsideração inversa da pessoa jurídica, ou seja, que a empresa venha a lide. No entanto, leva um tempo isso até que o juiz aprecie, até que a gente consiga comprovar que existe uma confusão patrimonial, até que a gente consiga comprovar que efetivamente há esse desvio de patrimônio. E enquanto isso, a minha cliente estava passando necessidade. Uma pessoa que realmente sempre proporcionou um excelente padrão de vida para os filhos, não tinha como pagar a conta de telefone. Então, o que eu acabei verificando no caso prático? É aquilo que eu falei para vocês, às vezes é muito importante a gente verificar o caso prático. Eu descobri que ele recebia alguns aluguéis de alguns imóveis que inclusive eram de propriedade do casal, e pediu o bloqueio desses aluguéis para que ela começasse a receber esses aluguéis ao invés dele, até que a gente conseguisse efetivamente alcançar o patrimônio dele. Foi deferido esse bloqueio de aluguéis, então a gente conseguiu resolver de uma forma mais imediata a situação. Porque muitas vezes a gente, na prática, a gente lê na doutrina, tem a desconsideração inversa, às vezes até que a gente consiga comprovar, até que a gente consiga o deferimento, as necessidades, elas são urgentes. Então, é muito importante que a gente tenha, sim, esses instrumentos, mas que a gente saiba se utilizar desses instrumentos de uma forma adequada, no caso concreto, para que esses instrumentos realmente eles se tornem eficazes, para que a gente possa avaliar, no caso concreto, qual é o instrumento mais efetivo ali naquele caso concreto. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho agora sobre cumprimento provisório de sentença, mas eu quis trazer alguns exemplos aí para vocês vocês realmente entendessem o que significa esse artigo 139, inciso 4º, dentro do cumprimento de execução de sentença. O quanto ele é interessante e o quanto ele trouxe de mudanças, quando ele realmente é utilizado de forma eficaz. E até para que nós, advogados, possamos nos valer desse artigo. Tá bom? Então vamos lá para o próximo vídeo.